Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé, localizado aqui na Palhoça. Esta noite faremos uma palestra baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas antes, faremos uma oração para que possamos nos conectar com a espiritualidade, que possamos ser inspirados, intuídos, que nós, tanto eu que estou fazendo a palestra, quanto quem esteja me ouvindo, alcancemos os nossos objetivos, que é o mais importante, que é o alimento do Espírito. Esse é o verdadeiro alimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como em todos os mundos superiores. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Como toda segunda-feira, a palestra é baseada no capítulo 5 das Bem-aventurados aflitos e do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A noite de hoje o assunto vai ser mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é neste ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra, da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirareis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ser cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da miséria, da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos disse que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, esta dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Então a gente por aqui vê da nossa ignorância da vida. O que é a vida? O que é Deus? Causa primeira de todas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é Deus?
A gente sempre fala graças a Deus. Mas até que ponto a gente está consciente dessa frase, né? Graças a Deus. Será que a gente tem consciência de quando a gente fala isso? Será que a gente tem consciência do amor de Deus? Que tudo é gerenciado por esse amor, através das leis divinas. A gente sofre, isso os Espíritos nos dizem, né? Que nós sofremos quando nos afastamos das leis de Deus. A lei da destruição, a lei de progresso, quando nós as estudamos, percebemos que uma está conectada à outra. Representa ali esse amor, o amor de Deus. Graças a Deus. Temos que estudar mais, temos que meditar mais. A encarnação nos dá essa possibilidade. Enquanto estamos encarnados, temos essa possibilidade de meditar, de entender, de nos autoconhecer. Não que no plano espiritual não tenhamos isso, né? Mas como aqui nós mergulhamos na matéria, perdemos essa visão espiritual, que é a nossa verdadeira casa, o plano espiritual, né? Somos espíritos tendo uma experiência na matéria, onde essa matéria nos favorece, é o trampolim da nossa evolução. Nos adianta muito mais a evolução, esse caminho. Enquanto estamos desencarnados, nós também estamos evoluindo, porque estamos recebendo conhecimentos, estamos tendo experiências no plano espiritual, de favorecimento ao próximo, de adoração a Deus. Mas na matéria é muito mais forte, porque perdemos essa noção de quem somos nós verdadeiramente. Perdemos essa nossa genealogia, né? Essa ideia que fomos criados por Deus muito mais fortemente, mais profundamente. Porque vivemos na superfície, é o que nos bate nos sentidos, né? É a matéria, é o que nos sensibiliza os sentidos, que é a visão, a audição, o paladar, o tato, né? Tudo isso que nos sensibiliza e aquilo que achamos que é verdade. Mas verdadeiramente somos filhos de Deus e somos espíritos. Estamos tendo essa experiência na matéria e ela nos favorece, porque esquecemos de quem somos. Vivemos com aquilo que somos de verdade. Aqui nós nos representamos com aquilo que somos de verdade. Então, se somos bons, é porque já alcançamos essa bondade, verdadeiramente, né? Sem interesse pessoal. Fazemos atos de bondade pensando em algo, nós não estamos sendo verdadeiros. Não alcançamos ainda essa consciência espiritual, esse amor. Entendemos esse amor. Então, no momento que sofremos com a perda do ente querido, é porque nós não entendemos ainda esse amor divino. Graças a Deus. Nós temos que entender esse graças a Deus, né? Que é um agradecimento. Vivemos muito de pedir, mas do agradecer, mesmo dentro das dificuldades, das perdas, das aflições, nós não conseguimos, graças a Deus, entender como é que eu vou agradecer a Deus a perda de alguém que eu amo. Mas é porque nós não compreendemos essa interação entre o plano material e o plano espiritual ainda. No Espiritismo nós temos os princípios, né? Que é Deus, justiça, amor e caridade, e todos os seus atributos ao infinito, a pluralidade das existências, as reencarnações, a pluralidade dos mundos habitados, as casas, né? Os mundos que nós podemos reencarnar, a imortalidade e a comunicabilidade. Podemos nos comunicar com os espíritos, nossos irmãos desencarnados. Ainda não mais diretamente, mas no futuro poderemos nos comunicar mais diretamente com os espíritos. Haverão outras tecnologias, não só através de uma mediunidade de um espírito encarnado, né? Mas também através de equipamentos. Já existem estudos. Então, futuramente, conforme o nosso merecimento, serão abertos esses novos canais de comunicação com esses nossos amigos espirituais, que estão sempre ao nosso lado. Então, não existe essa perda. Aparentemente, existe essa perda pela nossa ilusão da matéria em relação ao espírito. Que achamos que existe matéria só. Não existe outro plano.
O Espiritismo, através desses princípios, veio nos mostrar que estamos ligados a eles. Não existe essa perda. Eles estão nesse momento aqui se comunicando conosco. E nós estamos também nos comunicando com eles. Quando saímos à noite, nós vamos dormir, né? Nós desdobramos, nós saímos, nos afastamos do corpo. E temos comunicações e relações com eles. Estudamos, trabalhamos, matamos a saudade. É que quando nós voltamos para o corpo, essa matéria ela bloqueia e perdemos a lembrança desse plano espiritual, onde nós vivemos e nos comunicamos, eles se abraçam a nós. Nós estamos ainda muito longe. E é importante até um certo momento termos essa ignorância desse plano, de que a morte é uma libertação, não é um aprisionamento. Porque às vezes a morte, quando a gente perde o medo dela, os problemas que temos na matéria enquanto encarnados, a morte pode virar uma porta de escape, o suicídio, né? E que é uma lei contrária, é uma atitude contrária à lei de Deus, a morte, o suicídio. Mas, então essa ignorância muitas vezes nos favorece dentro dessa questão das nossas aflições enquanto estamos encarnados. Porque temos que as suportar. A perda de um ente querido é uma dessas, né? Mas sabemos nós que estamos sempre conectados a eles. Sempre, 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 sempre. E não podemos ter essa ilusão. Temos que começar a desenvolver nelas, em nós essa ideia dessa relação entre nós encarnados e os desencarnados. Não existe essa perda. Na questão 934 do Livro dos Espíritos, na parte 4ª, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das perdas e gozos terrestres, que é a perda de pessoas amadas. Esse aqui é no Livro dos Espíritos, a perda de pessoas amadas. Aquela que eu comecei é do Evangelho, então uma coisa que está conectada à outra, né? 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Esta causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação, e constitui lei para todos. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. É o que eu tinha falado antes. Hoje existe a transcomunicação, são aqueles através de equipamentos que se comunicam. Existem provas dessa possibilidade de comunicação. No plano espiritual existem comunicações entre planos, existem equipamentos. Lá no nosso lar, André Luiz já comentava sobre alguns desses meios. Um deles era a televisão, que ainda estava iniciando, ou nem tinha ainda na Terra, aqui na matéria, e lá já existia, né? Ele relata isso. Então, para nós, futuramente, existirão equipamentos para nós nos comunicar com os nossos entes queridos. Essa perda será muito menos sensível a nós, né? Mas enquanto elas não ocorrerem, temos que aprender a ser resignados e entender o que está ocorrendo ali. Esses princípios espíritas nos ensinam, nos consolam nessa perda dessa relação a quem nós muitos estimávamos. Filhos, principalmente os filhos, que é mais aqui, prematuros, que é uma lei natural, mas que nós temos muita dificuldade de entender, principalmente nós pais, né? Que o natural parece ser o pai ir antes do filho, né? Porque é mais velho. Mas dentro dessa lei de Deus, não é igual ao nosso entendimento, não é o que nós entendemos. Tudo tem o seu momento, tudo tem essa hora. Tudo é justificado por esse amor de Deus, que nós pouco entendemos. Que nós sofremos por não entender esse amor. Quando nós entendermos esse amor e vivermos ele, muito mais fácil, muito mais leve será a vida. Enquanto nós não compreendermos, tornar-se-á pesada. Será esse vale de lágrimas para nós. A terra, de mundo de provas e expiações, vai passar para um plano de regeneração. Muito mais leve, onde o mal será a exceção, não o bem. Aqui é o bem ainda a exceção, mas lá será a exceção o mal.
as pessoas viverão muito mais cordialmente, fraternalmente. A ideia de irmãos, família será muito mais a família espiritual, não a família consanguínea. É o que nós estamos desenvolvendo aqui na matéria ainda. Vamos na 935. O que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? É um dos princípios, a comunicabilidade dos espíritos. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Chico Xavier tem as cartas às mães de Chico, acho que é algo assim, que é aquelas psicografias dos filhos que desencarnavam e traziam comunicações para as mães, consolando as mães, que eram duas. A relação de uma mãe, principalmente uma mãe com o filho, é muito mais forte do que com o pai, porque a mãe está ali, a mãe que gestou, né? A relação é muito mais, a mãe que amamentou lá no princípio, essa relação é muito mais forte, essa relação de sentimentos. Então são elas, normalmente as mulheres, elas têm maior sensibilidade também. Deus, dentro das suas leis, já nos deu maior sensibilidade quando temos essa experiência na energia feminina, porque nós também estamos nesse momento como usando um corpo físico masculino, mas já provavelmente já tivemos ou teremos essa experiência na matéria como corpos femininos, todos nós espíritos, porque precisamos desenvolver em nós esse amor, essas virtudes do amor, a virtude do amor, da fraternidade. A mãe, ela começa a desenvolver muito mais forte isso, por essa experiência na maternidade. Então os filhos têm muito mais ligação com ela, né? Então Chico, quando fazia as cartas, estava principalmente, no primeiro momento, consolava aquelas mães que iam lá sofrendo com as suas dores da perda daquela criatura que tanto ela ama, né? E muitas ficam presas nessa relação negativamente. Porque os espíritos são sensíveis a essas nossas relações, aos nossos sentimentos. Quando elas são bons, eles se sentem bem. Quando são de aprisionamento, de aflição, eles sofrem. Porque eles veem que a vida é outra já. Eles já estão em outro plano. E percebem que ela está presa naquela relação, naquele sentimento de perda. Mas não existe a perda. É uma ilusão nossa. Que a matéria nos traz essa ilusão. Porque somos sensíveis, a princípio, a nossa sensibilidade à matéria pelos sentidos. Temos a mediunidade, todos nós temos. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, se nós somos influenciados pelos Espíritos, Allan Kardec questiona isso. Os Espíritos respondem que muito mais que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que vos guiam. Então, em todo momento, nós temos essa ligação, essa sensibilidade a eles. Consciente ou inconscientemente. Tem aquele médium da mediunidade ostensiva, que é muito mais forte, a vidência, a audição, o tato, a materialização. A maioria é na mediunidade geral. Temos essa ligação, mas não percebemos. Estamos ligados às energias, aos espíritos desencarnados, mas não percebemos. Muitas vezes os espíritos vêm ao nosso lado, se abraçam a nós, nos abraçam, nos beijam, e nós não percebemos. Sentimos algo diferente, mas não vemos. Só o médium mesmo, que tem essa mediunidade ostensiva, que vê ou escuta até ao tato, mas não existe essa perda. Então a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação. Quanto bem fez o Chico através daquelas cartas que as mães recebiam. Tem a questão 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos por quem as sofrem? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por consequente um obstáculo ao adiantamento dos que choram, e talvez a sua reunião com eles. Quando nós temos essa resignação, essa perda, entendemos, graças a Deus, entendemos essa frase, graças a Deus, entendemos esse amor de Deus e vivemos esse amor de Deus, esse afastamento nos faz menos sofrer. É muito mais fácil nos encontrarmos com esses entes que se afastaram, né, naquele momento. Mas mantemos essa relação. Não na matéria, mas existe essa relação, essa comunicabilidade. Então eles sofrem pela nossa falta de fé.
na fé em Deus, na fé nesse amor de Deus, na fé nessas leis divinas. Quando nós começarmos a compreender essas leis de Deus e a vivê-las, vamos entender o amor. E Salmo 23, que somos, mesmo nos momentos mais difíceis, se nós estivermos ligados a Deus, entendê-lo, vivê-lo, será uma aflição, uma dificuldade muito mais fácil, muito mais leve. Nesse momento que estamos passando por uma pandemia, essa relação tão importante, onde tanto sofrimento, tantas perdas de entes queridos nesse momento, mas que nós temos que compreender que existe uma justa razão de ser. Justiça, amor e caridade é das leis de Deus. Só temos que ser resignados e agradecer. Mesmo que nós não entendemos muito bem ainda esse mecanismo, e não entendamos esse amor, porque aquela criatura que se afastou de nós, ele está liberto. Isso aqui não é a nossa verdadeira moradia. Isso aqui é uma experiência na matéria que nos faz evoluir. A verdadeira moradia é no espírito, é no plano espiritual. Um dia desencarnaremos e veremos, e teremos esse entendimento maior. E que possamos, quando desencarnarmos, não nos sentirmos culpados, ou tristes, ou aflitos, frustrados. Quando nós chegarmos lá, nos sintamos agradecidos e gratos a Deus por aquela experiência que tivemos na matéria, porque evoluímos e crescemos. Nós aproveitamos o máximo essa experiência aqui. Não criamos aflições maiores para nós. Que a próxima reunião, a próxima experiência que tivermos na matéria, seja algo a mais daquilo que já tivemos. Então, essa é a lição da noite de hoje, da perda de entes queridos. Que entendamos que não existe essa perda. E é justa quando ela ocorre, porque está nas leis de Deus. Quando elas ocorrem dentro de uma questão natural. Não justifica dentro de uma questão de um suicídio, que já é contrário à lei de Deus. Mas quando a gente vive e ela ocorre naturalmente, por questões contrárias à nossa vontade, fora do nosso controle, que nós somos obras de nós mesmos, cada um segundo as suas obras. Então nós somos responsáveis pelos nossos atos, nossos sentimentos. Então o suicídio é o contrário a isso. Nós queremos fazer algo para escapar da dor, mas queremos problemas muito graves mesmo. Então que possamos entender esse amor de Deus nesse dia, nesse momento, esse amor verdadeiro. E para encerrar, sempre lembrando, se possível, fiquemos em casa nesse momento dessa pandemia. Se tivermos que sair de casa, usemos os EPIs, a máscara, a luva. Se tivermos que usar luva, que troquemos sempre que usamos. Se não pudermos trocar, lavemos ou higienizamos com álcool gel para quando usar em outros momentos. Porque quando você só usa direto, você contamina, existe uma contaminação ali, transmissão desse vírus. Então você ou troca, ou tem que lavar, ou higienizar com álcool gel, principalmente com álcool gel, que é o mais prático para nós. Porque existe uma taxa de transmissão desse vírus muito maior do que o vírus da gripe. Essa taxa é o dobro ou mais até do que o vírus da gripe. Nós temos que abaixar essa curva de transmissão para não impactar tanto no sistema de saúde nosso, que já é comprometido. Então possamos ter essa consciência que segundo a cada um seu merecimento. Se tivermos que passar por essa experiência da perda de alguém querido, que tenhamos essa resignação, mas que não seja por nossa culpa também, muitas vezes, né? Nos sintamos culpados. Eu não fiz a higienização, eu trouxe para minha casa. Amemos aqueles que nós consideramos como nosso bem querido. Temos que ter isso consciente, nós somos responsáveis um pelo outro, nós somos responsáveis. Eu agradeço a atenção e uma boa noite.